Mas uma coisa que a gente queria muito chegar nesse ponto, tanto eu quanto o André aqui, para falar um pouquinho da série Adolescência, que está na Netflix, bombando. Foi um surto coletivo, assim, acho que foi uma semana todo mundo falando desse susto tema. coletivo, você quer dizer, né? É um susto coletivo, não é só... Susto coletivo. Mas a gente entende ali que tem uma desconexão com a família, né, em questão da comunicação. E a gente entende também que tem essa questão das redes sociais. Então, tem várias coisas envolvidas na série que faz a gente refletir justamente em tudo que você está falando aqui pra gente. Sim. Né? Então, a gente queria até entender como que essa desconexão toda pode chegar nesse nível tão drástico com um adolescente, como aconteceu ali, como é retratado. Eu acho que até fazendo um pouquinho, né, retrospectiva do que a gente estava falando aqui, né? Essa coisa toda de, já criei, já tá pronto, né? Já não tá me dando mais trabalho, naquelas coisas do básico ali, no fazer. A gente acha que não precisa cuidar do emocional dos nossos filhos. É uma grande ilusão, né? Não é não são somente os cuidados de higiene, de alimentação, escola, amiguinhos e festa de Natal, presente, Papai Noel, essas coisas. Sabe? Vai muito além. A gente precisa cuidar dos tabus dos nossos filhos também, né? E a gente cuida dos tabus falando sobre emoção, sobre sentimentos. Nomeando, né, o que a gente está sentindo de bom e de ruim, entre aspas, porque todos os sentimentos são bem-vindos, a gente precisa deles para sobreviver como seres humanos, né? Então, é importante que a gente eduque os nossos filhos nesse sentido. Porque aí a gente consegue falar sobre eles, né? Sobre assuntos mais que vão aqui dentro, né? E às vezes ficam parecendo assuntos que vão... Esses assuntos afastam a gente. Se a gente não fala sobre o que a gente sente, a gente se distancia dos outros, né? A gente acaba tendo essa desconexão, fica mais rápida, mais fácil, porque você não está falando de emoções, você está falando da vida prática, né? Fazer o tal do checklist que eu estava falando agora há pouco. Então, a gente se organiza para falar desses assuntos, a gente consegue falar sobre sexo, sobre drogas, sobre cigarro eletrônico, sobre, né, o cigarro tradicional, sobre violência, sobre os incels, sobre o que você está vendo nas telas, né? Então a gente vê que as famílias vão achando que está tudo muito pronto, está tudo muito feito, não preciso mais mexer nisso. A gente fala sobre dinheiro, que é um outro assunto que é tabu, né? Também as pessoas chegam na vida adulta com o nome no Serasa não é à toa, né? Porque a gente não foi educado financeiramente, minimamente pelos pais. Não, também é da nossa alçada, né? Então, assim, são vários tipos de educação que a gente tem que continuar dando para essas pessoas. E a gente fala assim, não, já fiz o meu papel, tá pronto isso aqui. E entram essas outras coisas, né? A vida profissional. Entram, às vezes, os idosos que a gente tem que cuidar. Um divórcio ou alguma outra questão emocional. Uma menopausa, alguma coisa assim na vida. Ali na série a gente não sabe o que está acontecendo na vida dos pais. Mas a gente sabe que o pai está ausente à noite, por exemplo. Ele trabalha de madrugada. É uma pessoa que está sempre, é muito trabalhadora. A mãe provavelmente também trabalha fora. E as crianças ficam aos cuidados da escola, que é uma escola totalmente disfuncional, né? É um ambiente que dá agonia na gente. Aquele segundo episódio dá agonia da gente assistir. Nossa, totalmente. Né? Muito, assim, não que os outros não deem, né? Cada um a seu modo. Mas realmente você fala, gente, não tem um adulto nessa escola. Não tem. E você percebe que não tem adultos. Nos outros episódios, a gente também vai vendo ali onde estão esses adultos, né? Isso que eu ia perguntar. Só porque na série, agora eu vou entrar na série, porque o que eu percebia é que, assim, nenhum adulto ali sabia do mundo em que os adolescentes estavam vivendo. Não tinham conhecimento nem sequer da palavra incel, que é uma palavra antiquíssima. Sim. Mas ninguém sabia o que era. Sabe? Os códigos que eles utilizam. Então, assim, a gente vive na nossa bolha achando que nós estamos sob controle porque eles estão presos dentro de casa, estão lá no quarto. Mas a gente não sabe nem o diálogo, nem como eles se comunicam entre eles. E você vê que os adultos ali, eles estavam mais perdidos, com hipóteses que não tinham absolutamente nada a ver. Exato.
justamente por essa falta de diálogo e por não dar olhos e ouvidos pra eles, de fato, né? A minha cena favorita da série é difícil elencar, né? Porque são várias, mas assim, eu gosto demais daquela cena em que o policial entra no carro e chama o filho, né? Chama o filho. Sim. Ele espera o filho pra almoçar, porque ele caiu a ficha. Eu tô desconectada do meu filho. Eu não sei quem ele é. Faz meses que a gente não sai juntos, que a gente não tem um diálogo, uma conversa. Isso é tão pertinente, sabe? Às vezes a gente tá ali culpando o Jamie, mas o Jamie virou... Não tô falando que ele não tenha sido culpado pelo crime que ele cometeu, mas ele virou o bode expiatório de toda uma geração de meninos que não estão sendo cuidados pelos adultos, né? E a gente tá falando de meninos, mas as meninas também. Porque a menina que foi morta... Também ninguém sabia o que estava acontecendo. Ela estava ali fazendo um bullying com os meninos, bullying, não é? Sim. A amiga dela, Iden, certamente estava junto nessa brincadeira, entre aspas. Então, e todos os adolescentes sabiam, né? Tanto que o Adam, que é o filho do policial, fala: pai, você tá pagando mico, tá todo mundo lá dentro sabendo o que tá acontecendo. E você tá aqui, sabe, se achando super policial. Enfim, então, a minha pergunta é, onde estão os adultos nessa série? Porque a gente vê uma falta de adultos ali, né? Na escola, você vê ali que por várias vezes o Jamie, no episódio em que ele está com a psicóloga, ele tenta intimidar essa profissional. Né? Ele tenta bancar... Nossa, chocante essas cenas. Né? Assim. Ele tenta bancar, assim, eu que tô mandando aqui, né? Porque no alto dos seus 13 anos, né? E no último episódio também, os pais muito perdidos ali, tentando se reencontrar, sem saber como agir, o que fazer. Né? Pais que achavam que estava tudo em paz, que eles eram ingleses medianos ali, né? Classe média baixa, trabalhadores e tal, vida comum, não chamaria a atenção de ninguém e de repente aconteceu o que aconteceu. Então, a gente vê realmente uma falta de postura de adulto. Por isso que eu tô falando, né? Seja o adulto dentro da sua casa. Porque se você não for adulto dentro da sua casa, o único episódio que, na minha opinião, a gente teve adultos foi no primeiro. Porque eles estavam onde? Na delegacia. Tava cheio de adulto ali. Faça isso, faça aquilo, não sei o quê. Não é? As pessoas ali sabiam exatamente o que elas estavam fazendo. Você tem alergia a alguma coisa? Cada um tinha a sua função, o seu papel muito bem definido, o seu entra e sai certinho, não sei o quê, o advogado, não sei. Todo mundo sabia o que tinha que fazer. Nos outros episódios, a gente viu essa oscilação, assim, na escola, ninguém sabia bem como lidar com aquelas pessoas, com as crianças, os adolescentes. No terceiro episódio, a gente vê essa instabilidade, mas ela bancou ali mesmo, né? Ela fez o que eu falo, né? Ela bancou, depois ela foi lá e chorou. Ela desmoronou. A psicóloga. A psicóloga, Sim. perdão. A psicóloga. E no último, a gente vê que esses pais realmente estavam distantes do Jamie, né? Porque eles não faziam ideia do que estava acontecendo ali. E eles estão tentando achar o lugar deles no mundo de novo, porque eles ficaram totalmente sem chão, sem vida e, enfim, é triste.